Olá, eu sou o Verusca Goiking e esse é mais um Papo com Gestor, uma parceria aí da XP Investimentos com a Infomoney e trazendo aí alguns gestores de grandes fundos para contar sobre as estratégias deles. E hoje eu recebo Alexandre Silvério, sócio responsável pela área de investimentos da Azequest Investimentos. Tudo bom? Tudo bem, Verusca, e você? Tudo ótimo. Eu queria que você me contasse um pouquinho aí da sua trajetória, gente, para começar, né, entender um pouquinho da sua trajetória dentro da Azequest e da história também, um pouco da empresa. A gente teve uma fusão aí recente, né? Então, se você puder falar um pouquinho. Bom, a Azequest é uma gestora de recursos independente que já tem mais de 15 anos de história dentro do mercado brasileiro. É uma gestora que foi fundada pelo Luiz Carlos Mendonça de Barros e ao longo do tempo foi diversificando a sua prateleira de produtos. Hoje nós somos uma gestora que tem 8 bilhões sob gestão em 4 diferentes estratégias: renda variável, macro, crédito e arbitragem. Eu estou na Azequest já há quase 7 anos, sou responsável pela equipe de investimentos e tenho uma equipe de 16 profissionais na área de investimentos, cuidando tanto da parte de análise quanto da parte de gestão das carteiras de todos os nossos fundos. E hoje vocês têm aí, dentro das carteiras de fundos, você tem 12 fundos de ações, é isso? Não, na verdade, nós temos um total de 19 fundos nessas 4 estratégias e a gente tem o privilégio de estar na plataforma, da XP com vários desses fundos. Hoje são mais de 10 fundos que a gente distribui através da plataforma da XP dessas 4 estratégias. E a gente tem uma grande alegria que essa parceria tem dado ótimos frutos, tanto para a Azequest quanto eu acho que para os nossos clientes através da plataforma. E esses fundos de ações que estão na plataforma da XP, quais são as diferenças de estratégias entre eles? Perfeito. Eu vou destacar 2 principais que eu acho que são 2 fundos importantes, 2 fundos bem antigos dentro da nossa prateleira de produtos e que vem tendo uma performance bastante interessante para a gente destacar para os nossos telespectadores e para os nossos clientes da XP. Um é o Azequest Ações, esse é o fundo de ações mais antigo da Azequest. Ele já tem um histórico de 12 anos. Nesses 12 anos, apenas em um ano, são 11 anos em que nós tivemos a capacidade de superar o Ibovespa. Esse é um fundo que tem um histórico dentre os melhores históricos na indústria de fundos de ações. Ele é um fundo extremamente concentrado em ações líquidas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para esse fundo, porque a nossa análise fundamentalista, que combina sempre o cenário macro com um profundo conhecimento das ações e das empresas em que a gente investe, traz as ideias e gera a carteira de todos os nossos fundos de ações. Mas no caso do Azequest Ações, pela própria característica de cotização desse produto, que é um produto em que o cliente que resgata recebe os recursos cotizados em D+1 e o resgate é pago em D+4, ele necessita de um cuidado especial em estar mais focado em empresas mais líquidas. Isso não quer dizer que a gente não represente nesse fundo também ações de média e baixa capitalização, mas claramente esse é um produto que tem uma característica de estar mais concentrado, não ações livres, mas está mais concentrado nos principais nomes da Bolsa Brasileira. E mesmo assim ele foi capaz de ter esse tipo de retorno de longo prazo bastante superior ao Ibovespa. O outro fundo é o Azequest Small Mid Caps. Esse é um fundo que tem 7 anos de histórico, também é um fundo já que tem um sucesso bastante longo de rentabilidade e de consistência de resultado, que eu acho isso uma das características mais importantes de todos os nossos fundos na Azequest, na realidade. Esse é um fundo que tem como benchmark o Small Cap Index, mas ele é um fundo que visa ações tanto de média e baixa capitalização, também com uma preocupação de não entrar em ações muito pouco líquidas. Esse é um fundo em que o cliente resgata em 30 dias, ou seja, ele é um fundo menos líquido que o Azequest Ações, o que permite ao gestor um universo de ações um pouco mais amplo do que o Azequest Ações. Mas a gente tem na Quest um mantra que nós somos muito preocupados realmente com um mandato e com essa questão da liquidez. Então, o nosso maior foco
para o fundo Small Mid Caps em ações entre 1 e 10 bi de market cap, de valor de mercado. E a gente acha muitas oportunidades na nossa visão nesse segmento, principalmente porque são empresas, e a gente vai falar um pouco do cenário, eu acho depois, que estão muito dedicadas à questão doméstica, à demanda doméstica. E como a gente está extremamente otimista com a perspectiva dos 2 próximos anos para esse ano e para os 2 próximos anos para a economia doméstica, a gente acredita que o Azequest Small Mid Cap estará muito bem posicionado para pegar essa inflexão que a gente já está observando na economia brasileira. A gente percebe um movimento aí, até o próprio Ibovespa renovando máxima atrás de máxima. Hoje é dia 11 de outubro, o momento que nós estamos Ontem gravando. Foi a máxima. Né? Ontem já renovou uma outra máxima aí em 77 mil. E aí a gente tem essa onda positiva, e com a queda da taxa básica de juros, nós temos percebido, os analistas com quem eu converso, que tem falado que o investidor típico de renda fixa já não consegue mais aquele ganho que ele estava acostumado nos investimentos típicos de renda fixa, com a queda da Selic, que pode 7, tem bancos já falando que pode Nós ir a menos. Nós acreditamos que vai a 6,5. Né? Então, já vocês também a 6,5 aí no fim de 2017. Eles têm buscado a migração para a renda variável. Perfeito, e muitos sem essa experiência em investimento em ações, sem conhecer muito do assunto. E qual que é a vantagem, então, dessa pessoa que está saindo da renda fixa para o mundo da renda variável, dela optar pelo investimento nos fundos de ações, do que se aventurar aí sozinho no investimento direto aí na compra de ações dos lotes? Acho essa pergunta bastante importante, e é sempre bom o gestor vir contar um pouco da sua experiência, de como a tomada de decisão acaba acontecendo, né? Quando o cliente contrata um fundo, contrata uma gestão profissional, o que ele na realidade está fazendo é contratar um time de pessoas que são especializadas em observar o que está acontecendo, tanto do ponto de vista do cenário, que eu concordo muito com o que você colocou, né, que nós estamos passando por um momento quase único ao longo das últimas décadas, em que você tem uma realidade de juros muito diferente, e que isso vai ser mais permanente do que em outros momentos em que nós tivemos experimentos apenas de juros baixos e que durou muito pouco. Quando o cliente contrata um gestor para fazer a gestão do patrimônio, do recurso que ele quer alocar em bolsa, ele está contratando especialistas que, no caso da Azequest, nós temos uma equipe de 8 pessoas totalmente dedicada aos fundos de ações, entre analistas e gestores e operadores. Ou seja, nós passamos o tempo inteiro buscando as melhores oportunidades, conversando com as empresas, entendendo os balanços, conversando com os fornecedores, tentando entender o processo todo de como aquela empresa gera resultado, até mesmo com os próprios clientes dessas empresas. Ou seja, é um trabalho extremamente detalhado, um trabalho árduo, para tentar chegar a qual é o valor que aquela empresa realmente deveria ter do ponto de vista de valor de mercado. Então, acho que a grande diferença entre a compra direta e a compra de um fundo é que, quando você compra um fundo, você está comprando uma equipe de profissionais especializados que entende bastante. Claro que não é que sempre o fundo vai performar melhor do que uma carteira de um investidor, mas eu acho que a tendência de médio e longo prazo é que essa especialização, e você sabendo escolher os melhores fundos, escolhendo os melhores gestores, é natural que a rentabilidade dos fundos seja superior a uma carteira escolhida diretamente, por causa dessa especialização, desse profundo conhecimento que a gente acaba tendo, conhecendo as empresas e entendendo o que elas fazem. Até porque são várias horas do dia dedicadas somente a isso, e dificilmente um investidor consegue destacar as horas do dia, e dificilmente ele trabalha até no mercado que ele consiga ficar, por mais que ele trabalhe em frente ao computador, consiga acompanhar aí esse tempo todo. E por trás dessa equipe, isso tem um custo, né? Sem dúvida. Tem a taxa de administração, que muitas vezes o investidor que está começando, até que não conhece tanto de renda variável, olha e pensa,
mais. Não, posso comprar diretamente aqui as ações e eu mesmo fazer essa negociação e não precisar pagar essa taxa. Mas você está me falando que tem toda essa equipe por trás. Você tinha me falado do número de profissionais que tem envolvidos lá cuidando desses fundos. A gente pode retomar e você me dizer claro. como que isso funciona, né? Qual que é o papel dessas pessoas aí nesse trabalho? Como eu falei, nós temos uma equipe de investimento de 16 pessoas. Dessa equipe de 16 pessoas, 8 são dedicadas à renda variável. Claramente, esse é um trabalho, como você falou, demorado, um trabalho que é bastante custoso. Esse trabalho sempre se inicia através de um profundo conhecimento das empresas, ou seja, nós temos uma equipe de 5 analistas de empresas dentro da Azequest. Esses analistas estão o tempo inteiro, costumo dizer que eles são que menos ficam no nosso escritório. Eles estão sempre visitando, conhecendo, indo em loco, muitas vezes experimentando. Então, assim, não é incomum, eu vou dar 2 exemplos aqui. A gente já teve um analista de real estate, do setor imobiliário, que foi até um feirão de imóveis e fez todo o processo de compra de um apartamento. No final, ele desistiu da compra. Ainda bem que a empresa não sabe de quem eu estou falando. Mas, assim, para quê? Para ele ter a experiência que um cliente teria e para testar o modelo daquela empresa. A mesma coisa serve, por exemplo, para uma empresa de varejo. Não é incomum a nossa analista de varejo ir até uma loja e experimentar e entender como está funcionando. É claro que isso é apenas uma parte da análise, mas assim, isso dá um grau de detalhamento que as pessoas entram para entender realmente Não é só estudar ali a diretoria, até a outra ponta também. E outra coisa, não é só olhar meramente o balanço e acreditar que a verdade está ali. A verdade está no dia a dia dos negócios. Então, assim, como você falou, acho muito improvável que uma pessoa que não tem uma dedicação plena a isso consiga fazer esse tipo de trabalho. Esse trabalho não é feito só pelos analistas, assim, a equipe é uma equipe extremamente coesa e que discute o tempo inteiro de uma forma muito consensual. A gente tem uma equipe de 2 economistas que trazem a visão macroeconômica, que também faz parte do nosso processo de investimento de uma forma muito importante. Eu costumo dizer que não adianta, eu estou muito animado com varejo no Brasil, com consumo no Brasil, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas se eu não tiver uma razoável noção do que está acontecendo com a renda, com o mercado de trabalho, com o emprego, vai ser muito difícil eu sustentar uma tese de estar otimista com uma empresa de varejo se eu não achar que de alguma forma aquilo está refletido no preço da ação e se eu não achar que o mercado de trabalho ou que a própria renda real do brasileiro não vai melhorar, porque senão não tem como a receita daquela empresa melhorar. Então, é uma combinação entre esses analistas de empresas, os nossos economistas e, claro, a decisão final sempre fica para o nosso gestor do fundo, para o nosso gestor final de cada uma das nossas estratégias, que olhando para todo esse rol de informações que a gente tem, e olhando para as oportunidades que existem no mercado, e a gente cobre mais de 100 empresas, no caso de renda variável, vai selecionar, no caso do Azequest Ações, entre 20 e 30 empresas, no caso do Small Mid Caps, entre 15 e 25 empresas que vão fazer parte do nosso portfólio. Certo. Você falou sobre a sua perspectiva otimista para pelo menos os próximos 2 anos aí. Eu sou otimista sempre. Tá? Sempre, mas com certeza aí pelo menos para os próximos 2 anos. Eu fiquei pessimista durante alguns anos, mas eu não vou falar assim entre 2013, 14, 15, mas para frente eu estou bem otimista. Ok. E aí, quais são os setores que você destaca, quais são os favoritos da Azequest aí para investir, que os fundos estão de olho aí apostando? Perfeito. Nós temos um cenário, eu acho hoje, que a gente já citou aqui, que é o cenário de queda de taxa de juros, né? O Brasil é um país que historicamente tem um comportamento tanto de inflação quanto de taxa de juros muito elevados. Nesse sentido, a queda da taxa de juros para níveis como a gente está experimentando agora, e a Azequest tem a previsão de que até o início do ano que vem estaremos em 6,5%, com a Selic a 6,5%. E com essa retomada da economia, em que a gente prevê 0,7% de PIB em 2017 e 2,7% com viés de alta para 2018,
a gente acredita que os setores de consumo e varejo vão ser os setores mais beneficiados dessa retomada, né? Geralmente são os primeiros a dar sinais quando a economia começa a melhorar. Isso também vai ser sentido no desempenho essa recuperação, que eu acho que é uma recuperação um pouco diferente das anteriores. O ciclo econômico, normalmente, ele vem primeiro por investimento, depois o consumo vem. O Brasil está vivendo um momento diferente, né? A gente ainda tem algumas incertezas, eu posso falar um pouco disso também em relação à eleição do ano que vem. Nós somos extremamente otimistas em relação a esse futuro econômico do que nos reserva. A gente acha que a atual agenda econômica que prevê reformas, que prevê uma menor participação do Estado na economia, que prevê uma série de ajustes muito necessários, até do ponto de vista fiscal, essa é a agenda que vai prevalecer para o Brasil nos próximos anos. Acho que há uma conscientização, tanto da classe política quanto da própria sociedade, de que o modelo que me fez ficar pessimista durante algum tempo, e que perdurou até 2015, início de 2016, aquele modelo se esgotou. Então, diante disso, é natural que o investimento retorne em algum momento. Mas o que a gente está enxergando agora, até pela queda forte da inflação, é o consumo realmente sendo a primeira alavanca, como você colocou. Por quê? É muito simples, isso tem vários estudos que mostram isso, né? O consumo da renda que vinha acontecendo em função de uma inflação mais alta, você teve um ganho nessa renda real muito forte a partir do momento que a inflação saiu de 12%, 13% quando estava no início do ano passado. Esse ano a gente vai fechar com a inflação a 3%. Isso direto, sobra dinheiro no bolso do brasileiro hoje. Aliado a um início de ano em que você teve uma injeção de recursos na economia através da liberação das contas inativas do FGTS, eu não acho que foi só isso que fez com que realmente... Eu acho não foi esse movimento pontual de liberação de recursos. Eu acho que isso ajudou, mas claramente você teve uma melhora na renda real. Teremos uma continuidade que vai impactar o mercado de ações. E aí agora você começa a pegar a retomada do mercado de trabalho e há sinais alguns sinais de que o mercado de trabalho começa a se recuperar também. Isso vai fazer com que a renda continue crescendo num ambiente de inflação muito baixa. Isso é muito bom para os setores de consumo e varejo. A gente já está vendo isso acontecendo nos resultados e nos balanços das empresas. Tanto os balanços do primeiro, ficou muito claro no segundo trimestre, e agora no terceiro trimestre também vai acontecer isso. Houve muitas surpresas e eu acho que isso é que faz com que eu fique otimista ainda para frente. Você citou que ontem a gente bateu o ponto mais alto do Ibovespa. E é claro, né, quando um gestor de fundos se refere ao Ibovespa, ele se refere ao Ibovespa apenas como uma cesta de ações, né? Assim, a gente olha o Ibovespa e o Ibovespa é uma referência importante para todos os investidores, mas na prática eu estou olhando para todo o universo de empresas que a gente pode investir. E esse universo é muito mais amplo que o Ibovespa, tem muito mais oportunidades do que simplesmente os 25% em serviços financeiros que o Ibovespa tem, ou a percentual grande de commodities, já foi mais e hoje é menor. É um termômetro, uma bússola, mas você pode maximizar esses ganhos e esse otimismo, né? E nesse aspecto, quando me perguntam, por exemplo, mas a bolsa subiu demais, Silvério. Será que a bolsa não está cara, né? Volta e meia algum investidor me pergunta isso. Eu tento primeiro separar essa pergunta da seguinte forma: o que é a bolsa, né? A bolsa é o Ibovespa? Para mim a bolsa não é o Ibovespa, para mim a bolsa é um conjunto de ações que a gente consegue cobrir lá na ZQuest, que são as mais de 100 ações que eu citei. Na minha cabeça existem várias empresas, mesmo empresas que tiveram desempenhos espetaculares esse ano, como por exemplo, vou citar Magazine Luiza, que foi uma ação que subiu mais quase 500% esse ano, foi muito baseada em resultados que ela veio apresentando e veio crescendo ao longo do tempo. Essas empresas de consumo e varejo foram as que mais sofreram, junto com outros setores da economia doméstica, durante os 2 anos de recessão que nós tivemos, em 2014 e 2015. 2015, 2016. Agora, essas empresas naturalmente que fizeram um belo dever de casa, e aí vai o trabalho do gestor, de entender, de conhecer, de buscar essas empresas e realmente tentar identificar quais são as melhores oportunidades. Essas empresas, as empresas domésticas, tiveram que fazer um ajuste
nas suas operações muito grande ao longo dos últimos anos. O que isso significa? Significa que elas estão com margens melhores. E a partir do momento que você tem uma recuperação econômica que faz com que a receita dessas empresas comece a subir, o lucro, em função de uma margem maior, porque as empresas cortaram custos, diminuiu o pessoal, diminuiu capacidade produtiva, esse lucro vai aumentar numa proporção muito maior do que a receita. Então, quem se reestruturou melhor, né, por esses 2 anos aí de recessão, hoje vai colher muito mais frutos. E essas empresas são muito ligadas à economia doméstica, são várias empresas desses setores de consumo e de varejo, e são empresas que, na minha opinião, mesmo os analistas, tanto do sell side, como a gente chama, né, das corretoras, dos bancos, quanto os analistas do buy side, que são os gestores, eu acho que eles ainda subestimam, eles ainda estão pouco otimistas, na minha opinião, em relação a como essas empresas vão se comportar para frente. Então, eu não acho que nem o Ibovespa, muito menos as ações que a gente acompanha e que a gente gosta de na carteira dos nossos fundos, nem o Bovespa, nem essas ações estão caras na minha visão. É preciso peneirar, é preciso olhar com cuidado, é preciso acompanhar os resultados, mas como eu falei, tanto o balanço do primeiro, do segundo ficou muito claro, e do terceiro vai ficar claro mais uma vez, de algumas dessas empresas indicam que elas ainda têm bastante upside. O mercado de consumo e varejo tem recebido bastante atenção, até pelos resultados do desempenho na economia. Os dados colhidos por alguns indicadores têm mostrado uma melhora, mas tem algum setor que a gente possa considerar talvez até inusitado, que não tenha recebido tanta atenção dos gestores e que você acredite que vale a pena ficar de olho, que os seus fundos já estão acompanhando e que já estão apostando ou vão começar a investir? Tem algum que não seja tão óbvio, assim, não seja um call tão óbvio, mas que vão surfar bem essa onda de otimismo nos próximos 2 anos? Tá. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o consenso sobre varejo, sobre consumo, já é bastante disseminado, né? A gente continua achando que esses são as melhores oportunidades. Então, por exemplo, o varejo de eletroeletrônicos, né? Assim, representado por algumas das empresas como a própria Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, são ações que estão andando bastante e que os balanços já demonstram. Um setor que eu acho que pode ser interessante, que ainda tem baixa representatividade nas nossas carteiras, mas que tem um ciclo um pouco mais longo e por isso talvez ainda não esteja tão no radar dos investidores, é o setor de construção civil. Ele é um setor que ainda tem um legado da recessão muito forte, mas eu começo a enxergar alguns dados que podem indicar que esse é um setor que, a partir do ano que vem, com grande certeza para 2019, vai ter consumido bastante estoque, vai começar a voltar a ter bastante lançamento e as empresas estão no momento, claro, algumas dessas empresas, as que sobreviveram principalmente, as que fizeram a lição de casa, podem se beneficiar. Se pediu algo fora do consenso e que assim está meio colocado um pouco de lado. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão olhar para esse setor. Como eu falei, o ciclo é longo, às vezes tem que esperar um pouco, porque ainda tem ali uma série de legados, como eu falei, que vai fazer com que os resultados de curto prazo não sejam tão fortes. Mas quando a economia retomar e quando o dever de casa que já está sendo feito ficar mais claro, eu acho que ali vai ter bastante oportunidade. E a gente já tem aí no radar algumas obras de infraestrutura aí, né? Sem dúvida. Na expectativa ainda que pode ser que ajude o setor a entrar na fila da recuperação. E o setor de construção civil na Bolsa acaba sendo muito concentrado no setor de construção residencial, né? Tem pouca representatividade do setor de construção pesada, maiores, de infraestrutura. E aí você tem que olhar talvez as empresas ou que vão se beneficiar de concessões de infraestrutura ou empresas que vão prover serviços para quem vai construir essas infraestruturas. Não tem grandes opções e, na minha opinião, por exemplo, o setor de concessões é um setor já extremamente bem precificado. Não vejo hoje grandes oportunidades, até porque são empresas muito grandes. Todas essas concessões já estão no preço, então? Assim, teria que haver uma
uma mudança muito grande no portfólio de concessões dessas empresas para você atrair muito valor para elas. Então, assim, hoje é um setor que, dentro dos nossos portfólios, é um setor subrepresentado. A gente realmente enxerga outras oportunidades melhores em empresas que já estão, acho que, numa melhora mais aparente na nossa visão de resultado. Certo. Silvério, muito obrigada por trazer um pouquinho aí da estratégia dos fundos da ZQuest para a nossa audiência, mostrar onde vocês estão apostando, o que é melhor, né, já ficar de fora. A gente pode voltar até a conversar, porque vocês têm vários fundos com um bom desempenho, a gente pode voltar até a falar de alguns em específico. Esse foi o Papo com o Gestor, a gente volta na semana que vem. Muito obrigada pela audiência.